Olá, esse é o Dr. Grande. Hoje vou atualizar sobre o caso de Heather Morgan. Ela é tema do documentário O Maior Roubo de Todos os Tempos. Primeiro vou analisar o contexto deste caso, passar para a cronologia do crime e, em seguida, oferecer minha análise. Heather Rhiannon Morgan nasceu em 28 de maio de 1990 e viveu em Ontário, Oregon. Na juventude, sua família se mudou para Chico, Califórnia. Heather era consciente sobre sua voz desde jovem. Era aguda e ela tinha um impedimento de fala. Um terapeuta de fala a ajudou por um tempo. Aos 19 anos, Heather viajou para o Japão como estudante de intercâmbio do ensino médio. Em 2009, ela formou uma empresa chamada Salesfolk. O negócio dela criou modelos de e-mail personalizados para aumentar as vendas. Heather afirmou que a empresa gerou milhões de dólares. Em 2011, ela obteve um bacharelado em Economia e Relações Internacionais. Em 2013, Heather conheceu um homem chamado Ilya Lichtenstein, que atendia pelo nome de Dutch. O casal iniciou um relacionamento e passou a morar junto. Nesse ponto, Heather estava morando em São Francisco e Dutch trabalhava como consultor para a empresa dela. Dutch nasceu na Rússia em 1987 e cresceu em Illinois. Em 2010, ele se formou em psicologia em uma faculdade de Wisconsin. Ele mudou-se para São Francisco e criou uma plataforma para auxiliar equipes de vendas a encontrarem novos clientes. Por volta de 2017, Heather e Dutch se mudaram para uns 120 metros quadrados em um arranha-céu na Wall Street, em Manhattan. O casal ficou noivo em 2019 e se casou em 2021. Nessa época, Heather se tornou uma rapper, se autodenominando Razzlecon. Ela postou vídeos em plataformas de mídia social apresentando performances musicais bizarras, coloridas e perturbadoras. Agora sobre a cronologia do crime. Em agosto de 2016, um hacker não identificado violou uma bolsa de criptomoedas chamada Bitfinex. O infrator conseguiu iniciar mais de 2.000 transferências de Bitcoin e movimentou quase 120 mil Bitcoins para uma carteira externa. Uma carteira é uma conta virtual. Os bitcoins valiam cerca de 72 milhões de dólares na época. Ao longo dos próximos anos, o valor aumentou dramaticamente. Os investigadores viram os fundos roubados na blockchain do Bitcoin, mas não podiam fazer nada sem as senhas. Em janeiro de 2017, parte dos bitcoins foram movidos para fora da carteira para vários outros locais, usando transações complexas. Alguém tentava ocultar os bitcoins realizando muitas transferências. Talvez eles esperassem confundir as autoridades e fazê-las perder o rastreamento dos bitcoins. Contudo, os investigadores rastrearam todas as transferências. O responsável pela transferência dos bitcoins estava preso. Eles poderiam movê-lo como quisessem, mas se tentassem convertê-lo em dinheiro, sua identidade seria revelada devido às regulamentações em vigor. Parte do Bitcoin foi transferida para um mercado da Darknet, que mais tarde foi fechado pelas autoridades. Os servidores foram apreendidos, disponibilizando muitas informações. Usando essas informações, os investigadores conseguiram rastrear o Bitcoin para várias contas controladas por Heather e Dutch. Embora parte do Bitcoin tenha sido transferido, a maior parte ainda estava na carteira original. Em janeiro de 2022, autoridades realizaram busca no apartamento de Heather e Dutch na Wall Street, cumprindo o mandado. Isso gerou descobertas úteis. Investigadores obtiveram acesso à carteira decifrando um arquivo salvo na conta de armazenamento em nuvem de Dutch. A carteira continha as chaves privadas para uma lista de 2.000 endereços de moeda virtual. Quase todos esses endereços estavam vinculados ao hack original, que ocorreu em 2016. A autoridade apreendeu os quase 95 mil bitcoins restantes na carteira. Estava avaliado em 3,6 bilhões de dólares. Em 8 de fevereiro de 2022, Heather e Dutch foram presos e acusados de lavagem de dinheiro. Dutch admitiu mais tarde que ele foi quem invadiu a bolsa de valores. Heather apenas ajudou com a lavagem de dinheiro depois, e ela inicialmente não sabia que Dutch era o responsável pelo roubo. Segundo Heather, ele não lhe contou até o início de 2020. No entanto, ela sempre soube que os fundos resultavam de algum tipo de atividade ilegal e fraudulenta. Em agosto de 2023, Dutch se declarou culpado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e Heather se declarou culpada de conspiração para lavagem de dinheiro e para fraudar os Estados Unidos.
Dutch foi condenado a 5 anos de prisão em 14 de novembro de 2024. Ele já estava preso na época por estar detido sem direito à fiança. 4 dias depois, Heather foi condenada a 1 ano e meio de prisão. Ela estava em liberdade provisória e tem até o fim de janeiro de 2025 para se apresentar à prisão. Agora, passando para a minha análise. Aqui estão as minhas considerações sobre algumas áreas que me chamaram a atenção neste caso. Item número 1. Heather Morgan parece ser inteligente, enérgica, motivada, bizarra e excêntrica. Ela parece não ter ideia de como é percebida pelos outros. O advogado dela afirmou que ela cresceu isolada e tinha dificuldades sociais. Segundo Heather, ela criou o personagem Hazelcon após se sentir exausta. Ela se identificava não apenas como uma rapper cômica e irreverente, mas também como uma empreendedora em série, investidora e escritora prolífica. Aqui está como a Heather descreveu a arte que criou como rapper. Parecia uma mistura de trip de ácido com pesadelo delicioso, desafiando os limites do conforto das pessoas, não sendo recomendado para quem se ofende facilmente. O seu estilo combina conceitos sombrios e perturbadores com piadas sujas e gestos. Não será chato ou medíocre, e Heather explora novas fronteiras da arte, ultrapassando os limites do que é possível. Ela é o crocodilo da Wall Street e como Genghis Khan, mas com mais charme. Heather quis defender os desajustados e subestimados em todo lugar. O segundo item, Heather publicou vários vídeos em seu canal do YouTube, incluindo vídeos que contêm o que ela chama de música. No vídeo mais popular dela, ela está na Wall Street em Manhattan com algumas outras pessoas. Heather dança enquanto recita a letra de uma canção repetitiva, dolorosamente sem imaginação e mal escrita. Os espectadores que tiveram o azar de estar lá quando ela estava gravando o vídeo, sem dúvida ficaram chocados e divertidos ao mesmo tempo. Em janeiro de 2025, no mesmo mês da mágica jornada prisional de Heather, ela lançou um vídeo intitulado Hazelcon vs. Estados Unidos. No vídeo, Heather dança com algumas fantasias perturbadoras diferentes. A descrição revela que o vídeo foi inspirado pelas suas experiências bizarras durante o caso de hacking da Bitfinex. Hazelcon se pronuncia com mensagens enigmáticas, deixando pistas para seus wrestlers decifrarem. Seus fãs são chamados de wrestlers. Acho que isso é além de serem referidos como tendo mau gosto para música. Nos vídeos de Heather, ela repetidamente se envolve em comportamentos bregas, sem noção, sem vergonha e constrangedores. Item número 3. Como mencionei, Dutch era o hacker e Heather só se envolveu depois para ajudá-lo a lavar o Bitcoin. No momento em que foram presos, o roubo original de Bitcoin estava avaliado em 4 bilhões e meio. Novamente, US$ 3,6 bilhões permaneciam na carteira original. As tentativas deles de lavar dinheiro foram complexas, mas não houve progresso real. Eles transferiram parte dos Bitcoin para contas com identidades falsas. O casal criou funcionários falsos para suas empresas e pagou a eles milhões de dólares em Bitcoin. Ainda assim, Heather e Dutch não puderam converter o dinheiro em espécie sem revelar quem eram. Eles tinham uma fortuna, mas não podiam usá-la sem serem presos. Não está claro por que Dutch transferiu o Bitcoin em primeiro lugar se ele não tinha uma segunda parte para o seu plano. A capacidade de usar o dinheiro parece essencial ao roubar. No final, o casal foi preso por comprar vários cartões presente, incluindo um do Walmart. Foi um erro incrivelmente descuidado, considerando o quão inteligentes eles eram. Outro evento estranho foi a invasão do apartamento do casal pelo governo em janeiro de 2022. Em vez de fugir do país, o que eles poderiam ter feito, Heather e Dutch ficaram em Nova York. Eles moravam no mesmo apartamento quando a polícia retornou para prendê-los. Geralmente, quando o governo invade sua residência, isso é um mau sinal em termos de permanecer livre. Ficar por perto não fazia sentido algum. Heather Dutch poderia ter se mudado para diversos países, como a Rússia. Item número 4. A justiça foi feita neste caso. Algumas pessoas olham para este caso e dizem: 1 ano e meio de prisão para Heather e 5 anos de prisão para Dutch não parece muito tempo, considerando que o Bitcoin valia 4 bilhões e meio de dólares. Agora, é claro, quando Dutch pegou o Bitcoin em 2016, valia apenas 72 milhões de dólares, mas ainda é uma quantia enorme de dinheiro para roubar.
Certos componentes deste caso são mantidos em segredo. Nem todas as informações estão disponíveis por questões de segurança nacional. Em um documento judicial, o juiz mencionou o programa de proteção à testemunha ao falar sobre Dutch. Dutch pode ter ajudado o governo a capturar outros criminosos. Afinal, a palavra proteção sugere que existe alguém perigoso por aí com interesse em prejudicá-lo. Além disso, Dutch ajudou o governo a recuperar uma parte do Bitcoin restante, ou seja, o Bitcoin que ainda não estava na carteira original. Talvez fatores como esses tenham pesado bastante a seu favor quanto à sentença. Não há como saber. Mudando para Heather, a acusação afirmou que, além de seu envolvimento no esquema de Dutch, ela usou suas habilidades para fins legítimos e tinha um histórico de ser um membro produtivo da sociedade. Só podemos supor que os promotores nunca viram seus videoclipes. Em sua sentença, Heather pediu desculpas, dizendo: "Lamento profundamente e me arrependo das escolhas que fiz. Usei meu tempo e energia para fazer mal em vez de bem e me envergonho disso." Fim de citação. Falando em vergonha, parece que Heather não tem planos de desistir de sua carreira como rapper. Após sua sentença, ela diz: "Bem, adivinha? Acabou. Estou muito animado que em breve estarei contando minha história, compartilhando meus pensamentos e falando mais sobre os trabalhos criativos e outras atividades em que tenho me dedicado." Fim de citação. É claro que o reinado de terror da Heather ainda não acabou. Item número 5. O que eu acho que aconteceu neste caso? Isso é apenas uma teoria, minha opinião. Heather Morgan teve problemas para se encaixar quando era jovem. Para compensar uma sensação de inferioridade, ela queria se tornar famosa e rica. Ela tentou uma série de métodos legais para alcançar isso. Depois que Dutch a abordou com a ideia de lavagem de dinheiro, Heather concordou em violar a lei. Esse potencial sempre esteve presente. Heather era altamente motivada e não se preocupava particularmente em seguir as regras. Ela só precisava da chance certa para se tornar uma criminosa. Heather se viu numa situação incomum após ficar impossibilitada de sacar sua fortuna bilionária em Bitcoin. Uma riqueza inacreditável estava ao seu alcance, mas ela simplesmente não conseguia colocar suas mãos nela. Como ninguém mais podia pegar o Bitcoin, ela e seu marido tiveram tempo para trabalhar no problema. Enquanto idealizava maneiras de lavar o dinheiro, Heather se sentia uma criminosa. Uma criminosa que nada ganhou, mas ainda assim uma criminosa. Ela se sentia pressionada a transformar sua identidade visível e externa na identidade secreta de fora da lei que estava mantendo. Ela talvez não conseguisse o dinheiro, mas ao menos teria a notoriedade. Ao menos ela poderia levar uma vida de crime. É por isso que Heather inventou a persona Razzlecon, antissocial e rebelde. Isso alinhou o comportamento dela com seus sentimentos. Agora ela estava sendo autêntica novamente, sem viver uma mentira. Infelizmente, Heather não tinha talento como rapper. Ela aterrorizava o mundo com performances coerentes com quem não tem senso de vergonha. Heather sonhava em ser o crocodilo de Wall Street, mas ficou aquém deste título. Ela nem mesmo se qualificou como o Jeco de truques. Não são todas notícias ruins para Heather. Talvez ela possa se reinventar como o lagarto da detenção. Esses são meus pensamentos sobre o caso de Heather Morgan. Muito obrigado por assistir. Falo com você em breve.